Bem-vindos ao Grupo Marcos. Estamos no Nova Geração 164, passado, presente e futuro para desencarnados. Continuando o aspecto da percepção que a gente conversou no programa anterior, hoje a gente vai agora para um tema bem delimitado, bem específico. Como é que o ser desencarnado, como é que você, depois que morrer, se é que você não já morreu, né? Porque eu acredito que a gente tenha também uma audiência entre os mortos, entre os desencarnados, mas falando aqui dos que ouvem com ouvidos de encarnados, como é que você vai perceber o presente? Como é que você vai perceber quando olhar? Como é que você vai se relacionar com o seu passado? E como é que você vai se relacionar com o seu futuro? Interessantíssimo. São 3 questões, a gente vai ser objetivo para tentar compreender um pouco cada um desses 3 itens. Bem, vamos para a 241, certo? Segunda parte, Livro dos Espíritos, onde Kardec trata da vida espiritual. Bem, pergunta de Kardec: têm os espíritos uma ideia do presente mais precisa e mais exata do que nós? Pergunta é: vocês veem melhor as coisas do que a gente, do presente, do nosso dia a dia? Quase como aquele que enxerga bem possui uma ideia mais exata das coisas do que o cego. Bem simples assim. Faz assim, Kardec, imagina que você é cego e que o outro vê. Quem é que vê melhor o presente? O que é que você acha? Ele não falou que era isso, mas é quase isso. Tá certo? Os espíritos veem o que não vedes e julgam, portanto, diferentemente de vós. Mas, ainda uma vez, isso depende da elevação deles. Gente, tudo que tratar desse bicho chamado espírito, que somos nós, dessa espécie universal, o grau de evolução faz toda a diferença. Tem muita gente que confunde o Livro dos Espíritos e a orientação dos espíritos porque não entende esse pequeno e decisivo detalhe. Então muda tudo, o grau de evolução muda tudo. Tudo que os espíritos falarem aqui, não esqueça depende do grau de evolução. Depende disso, tá certo? Vamos lá. Vamos já chegar num outro tema que é mais empolgante ainda. Então, assim, os espíritos veem o presente melhor. E é fácil, vamos dar um exemplo bem básico. Você, de repente, está solteiro, carente, homem e mulher, encontra uma pessoa linda e maravilhosa. Fisicamente, o amor da minha vida. Ave Maria, mas esses olhos, essa boca, esse cabelo, esse nariz e tal, é um negócio, estou aqui, encontrei, estou apaixonado e é amor pro resto da vida. É uma pessoa linda, tão linda, que só em estar perto eu vou ser feliz, por causa dessa beleza deslumbrante. Aí o seu guia espiritual está do lado e olha, né, para essa pessoa que você está tão deslumbrado. E vê literalmente um monstro. Uma pessoa sem luz, deformada, emitindo vibrações de inveja, de ódio, uma falsidade gigantesca. Aquilo que você vê como educação e fineza, os espíritos veem como pura falsidade. Uma pessoa verdadeiramente hipócrita. Vocês estão olhando para a mesma pessoa. Você e seu guia. Quem é que está vendo melhor, né? Faz assim, casa com ela, daqui a 3 anos você me manda um e-mail dizendo o que é que você acha, como é que está essa relação maravilhosa. Então, é um exemplo, mas é isso. Os espíritos veem melhor, de acordo também com o grau de elevação. Porque um espírito inferior vai olhar para essa pessoa hipotética que eu acabei de criar e vai dizer, legal, uma das nossas, vai fundo. Óbvio, né? Porque as energias ali se alimentam.
Não acho que eu tirei isso do nada. André Luiz conta uma história dessa, né? De um médico que ficou viúvo, que casou com uma pessoa mais nova, belíssima, elegante. Aí o André Luiz acompanha o médico para casa dele e acha assim, mas nossa, que mulher bonita, o próprio André Luiz, né? Que pessoa elegante, toda chique e tal. Ok. Menino, quando essa senhora, essa jovem linda, bonita, elegante, esposa de um médico, sai do corpo, André Luiz tem medo dela. Estou resumindo a história, mas a história é essa. Então, assim, a percepção é diferente. Porque a gente mistura alguma percepção espiritual e muita percepção material, que às vezes camufla. Às vezes camufla. Quantas vezes nós temos relatos de espíritos superiores que estavam fedendo, pobre, que vai buscar ajuda e é maltratado? Acontece muito. E acontece, às vezes, a pessoa que maltratou encontrar aquele espírito evoluído no plano espiritual. Ah, você é por aqui? É a vida, né? São situações que a gente cria sem necessidade. Então, o presente é percebido de forma muito diferente. Muitas vezes o médico encarnado faz um exame num corpo físico e diz, não, sua saúde está perfeita. O amigo espiritual do lado diz, ele não tem mais nem 2 horas de vida. O sujeito desencarna. Percepção. Porque a percepção da saúde de um espírito evoluído é muito mais profunda da saúde física do que a percepção do melhor médico encarnado. O amigo espiritual olha e diz, não, olha isso aqui que eu estou vendo, e mostra, estou falando de um médico desencarnado, tecnicamente diz, olha, vai desencarnar em pouco tempo, por causa desse nível de energia e tal, e tal, e tal. O médico encarnado às vezes olha, não, sua saúde é perfeita, não tem perigo de nada, você vai viver mais 50 anos, e o sujeito vai, chega em casa e desencarna. Não estou falando que o médico não presta, eu estou falando que a matéria, ela impõe limites muito drásticos à nossa percepção. Não é quantos diagnósticos errados. Eu não estou falando mal de ninguém. Eu estou dando exemplos aqui soltos. É só para a gente perceber a realidade de um ser encarnado. A percepção de um ser encarnado é sempre muito limitada. Por isso que os indivíduos lúcidos e que têm mais maturidade, eles estão sempre orando. Eles estão sempre pedindo, meu guia espiritual, Jesus, né, seja, né, que nome a gente der para um espírito superior, me ajude a perceber melhor, me dê intuição, porque eu sei que só com esses olhinhos e com esses ouvidinhos eu estou lascado, porque eles não dão conta, eles não dão conta, eles não dão conta. Então, quando a gente entende isso, a gente vê a nossa necessidade de ter uma conexão de banda larga com o plano espiritual superior para nos orientar. Porque nós não temos percepção suficiente. Às vezes a gente está indo por uma rua, na nossa percepção está tudo bem. Aí o guia espiritual intui, fulano, vai por ali, vai. Às vezes o fulano vai, escapa, às vezes ele não vai e se mete numa situação complicadíssima. Não é, porque não dá para perceber tudo. A nossa percepção, por maior que seja, é extremamente limitada. Então, é mais uma forma da gente compreender a necessidade da gente ter um vínculo profundo com o nosso anjo guardião. Porque aí a gente abre um canal interno de intuição, porque ele percebe melhor, é só isso, não tem mágica, não tem nada maluco. Simplesmente ele está vendo o quadro mais completo. Por isso os guias espirituais podem nos orientar também, porque veio um quadro mais completo. Simples assim. Por isso não custa nada antes de dormir, fazer uma prece, antes de tomar uma decisão difícil, acalmar o coração. Se possível, ganhar um dia, pelo menos um. Por quê? Porque de noite, se você se prepara e dorme bem, você vai conversar com ele. Vai logo com a cadernetinha para anotar as respostas. Meu amiguinho, eu estou pensando em fazer isso, o que é que você acha? É por aí que eu vou? Porque eu só estou vendo o agora. O agora parece ótimo. Mas será que daqui a 5 anos essa opção é a melhor? Então, usar os recursos da inteligência, do intelecto, mas buscar
os recursos de um diálogo espiritual mais sério. Porque a gente não sabe, gente. Quem é que de nós sabe como é que vai estar o nosso país daqui a 5 anos? Realmente, nossa percepção é muito limitada. Ok, vamos lá. Passado. Então, Kardec já explicou isso aqui. Agora, o presente, vamos passado. 242. Como os espíritos têm conhecimento do passado? Como é que eles acessam o passado? Passado aqui é amplo. Pode ser passado a minha história, pode ser o passado da Terra. Passado, é tudo que passou. Então, estamos falando de muita coisa. E esse conhecimento, para eles, tem limite? Gente, eu acho que esses espíritos, mesmo superiores, suavam, porque para responder essas perguntas de Kardec, é bem feita, não dá para fugir. Primeiro, como os espíritos têm conhecimento do passado? Depois, tem limite? Como? Olha que coisa extraordinária, a gente não vai dar para esgotar tudo, né? Mas enfim, vamos lá. Não vai dar. Já vou dizendo que não dá, já vou dizendo que a gente vai fazer o passado, presente e futuro para os desencarnados 2. Vamos lá, vamos ficar só no passado e não vai dar nem para esgotar, mas vamos lá. O passado, olha que coisa, quando deles nos ocupamos, está falando o Espírito Superior respondendo a Kardec, é presente. Dorme com essa. E aí, o que é que você faz com isso? O passado, quando deles nos ocupamos, é presente. É presente. Uma comparação bem grosseira. Não é museu mal cuidado. É cinema de 30 dimensões. É 30D. Entendeu? É presente. É presente. Aí eles vão agora tentar dar um exemplo para Kardec. Exatamente como te lembras de uma coisa que te impressionou no decorrer do teu exílio? Precisar pisar no calo, né? Nosso exílio, né? É algo que te impressionou muito. Então, quando a gente tem uma lembrança extremamente viva, é como se a gente estivesse vivendo. É isso que eles estão dizendo. É isso que eles estão dizendo. Para nós, né, eles aqui interpretando, né, quando esses espíritos vão ao passado, eles têm um poder tão grande de sintonizar, de reviver tudo, que aquilo se torna presente. Não é assim, eu me lembro, né, naquele dia que a gente estava aqui conversando. Não, você volta e revive tudo. Hoje tem prova para isso, já chegar lá. Isso aqui hoje não é mais teoria não, para quem obviamente estuda o assunto. Não é só mais uma resposta filosófica não. Vamos continuar. Por que isso? Por que isso? Simplesmente, como não temos mais o véu material que obscurece a inteligência, né, como você tem, vocês encarnados, nós nos lembramos de coisas que se te apagaram na memória. Então vamos lá, são duas coisas. Primeiro, o que ele está dizendo? Encarnar faz mal para a memória. É isso. Lá na bula do reencarne, se você tiver lido direitinho, vai ter lá os efeitos colaterais. Né? Reencarne é um remédio. Reencarnar para a gente é remédio, é amargo. Então tem lá, remédio amargo, efeitos colaterais. Entre outros, esse medicamento afeta gravemente a sua memória, certo? Então, se você tomar o remédio do reencarne, não estranhe que você vai perder sua memória. Pelo menos 95% dela está perdida. Mas só durante, né, que você está tomando a medicação. Como toda medicação, o efeito não é exato para todo mundo, né? Mas para todo mundo afeta a memória. Reencarnar causa distúrbio de memória. Reencarnar faz mal para a memória. Pelo menos é o que eu suponho que eu tenho lido na minha bula reencarnatória. Olha, filho, a memória afeta. Não tem jeito, vai afetar a sua memória. Ok, mas não afeta de maneira absoluta. É um outro ponto que a gente vai desenvolver. Você não precisa estar totalmente tapado das suas memórias passadas. Depois a gente vai trabalhar isso.
Mas assim, eu quero fechar esse ponto, a gente vai retornar ainda ao passado e depois falar do futuro no próximo programa. Retornar esse tópico só para a gente, né, ter uma conclusão parcial, que é entender o quê? Quando nós estamos trabalhando regressão de memória com técnicas específicas, nós realmente revivemos o passado. Né? Tem várias técnicas de regressão, mas existem um conjunto de técnicas que quando a gente mergulha, eu já vivi isso, né, algumas vezes, quando eu mergulho no passado, com um conjunto de técnicas adequadas, é impressionante, porque naquele momento você esquece o seu presente. É como se você se tornasse, entre aspas, aquela pessoa. E tem um povo que é legal que diz assim, não, mas não fica preso lá. Eu digo, gente, memória não prende ninguém. Não é o Sérgio Moro. É uma memória, tá certo? É uma memória, não é uma cadeia. É uma memória, não é um espaço que vai lhe prender, tá certo? Mas, enfim, é porque tem tanta coisa que o povo diz sem entender que a gente tem que aproveitar para esclarecer um pouco. Mas, assim, isso acontece até com a gente encarnado. Agora, imagina desencarnado num processo que você se regride. Porque entenda, toda lembrança do passado é uma regressão de memória. Por definição. Se você agora, de olhos abertos ou fechados, lembrar o que você fez há 2 horas atrás, você está vivendo uma regressão de memória. Tem perigo de ficar preso nessa memória? Eu não sei. Eu acho que não, né? Eu acho que não. Eu acho que não é por aí, mas tem gente que acha. Eu respeito, eu só me dou o direito de discordar. Foi que fez semana passada? Não vou lembrar porque pode ser que eu fique preso lá na semana passada. Gente, não é assim que funciona, tá certo? Eu pelo menos não conheço nenhum caso assim. Não, e como é que foi o teu casamento? Não posso lembrar não, porque pode ser que eu vá ser um eterno noivo, uma eterna noiva. Bem, há quem acredite, mas eu não faço parte desse grupo. Então, assim, gente, o que é super interessante, quanto mais profundamente a gente traz essa memória e a ausência do corpo físico permite essa profundidade, o passado se torna presente. Mas se torna presente mesmo. Né? Então, é algo fascinante, né? Isso abre, assim, fronteiras de pesquisas das mais extraordinárias, coisas que a gente não pode nem imaginar o grau de grandeza e de beleza. Dá vontade até de evoluir só para participar disso, tá certo? Mas a gente vai falar um pouco mais. Existem alguns trabalhos, né, acadêmicos, inclusive de arqueologia do passado, feita por técnicas do psiquismo. É um campo vastíssimo. Eu não sei como é que a gente perde tempo com tanta besteira. Imagina que pesquisas fenomenais. Vamos falar disso, vamos retomar isso no nosso próximo encontro. Um grande abraço, um grande beijo no coração. Que a paz do Cristo toque nossos corações nesse instante em que nos dispomos a tocar em temas tão sagrados para a sabedoria universal. Porque a principal relação do espírito é exatamente a relação com o seu passado e com o seu futuro, naturalmente depois da relação com o Pai Criador. Vocês ainda não conseguem se dar conta como a relação que hoje vocês estabelecem com o passado de vocês determina as suas vidas. Isso é um fato real. Como determinadas posturas desencadeiam séculos de problemas. Muitos de vocês, numa outra existência, disseram, após acharem-se vítimas, não perdoo você jamais. E hoje, encarnados, esquecidos do que fizeram do ponto de vista dos fatos, mas ainda com a mesma postura emocional,
produz uma vida abjeta, miserável e torpe, porque não consegue se estruturar de forma saudável, por causa dessa promessa maldita feita no passado de nunca perdoar determinada falta do outro. É tão sério esse aspecto que todo o processo iniciático verdadeiro obriga ao indivíduo a reestruturar sua relação com o passado. Seja com fatos conscientes, seja com fatos inconscientes. Vou dar um exemplo mais simples. O indivíduo sofre uma ofensa que vocês diriam, uma ofensa leve. E perde o controle de si. E destrói o indivíduo que fez a ofensa leve de forma brutal. Mata depois de bater, de torturar, esmaga todo o corpo. Por quê? Pode ter sido porque há 200 anos atrás ele sofreu uma ofensa que o magoou muito e decidiu que jamais perdoaria nenhum ser humano que o ofendesse daquela forma. Manteve isso. A ofensa leve tocou no tipo de ofensa de 200 anos. E ele cria um futuro negro por conta desse ódio. Não tem como espíritos terrenos inferiores evoluírem de verdade sem reordenar a relação emotiva que estabeleceu com o passado. Existem meios de investigação, mas acima de tudo é indispensável compreender que a toda hora, porque vocês são espíritos, a toda hora vocês se relacionam com o passado. E esse padrão de relação, mais ou menos consciente em cada caso, determina grande parte do futuro de vocês. O futuro não é feito de futuro. O futuro é feito de uma mistura, chamada mistura de passado com presente. A forma como vocês realizam essa mistura, ou, para ser didático, como vocês temperam essa mistura, decide o futuro de vocês. Futuro não é feito de futuro. Futuro não é feito de presente. Futuro é feito de combinação específica entre passado e presente. Entendam isso. Isso poderá ser muito importante para quem de fato quer crescer espiritualmente. O passado jamais se apagará, mas o que irá mudar é a forma como você junta o passado com o presente. E isso, quem quer crescer espiritualmente precisará aprender, senão nunca crescerá. Paz a todos vocês, do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção, e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.